Bom dia a todos. A nossa aula de hoje é sobre preparo de soluções e titulação ácido base, onde envolve todos os conceitos de soluções, concentrações de soluções, e tem como objetivo preparar uma solução de hidróxido de sódio. Então nós vamos preparar uma solução de hidróxido de sódio, padronizar essa solução. O que significa padronizar uma solução de solução? É descobrir a sua concentração real. Primeiramente, a gente vai calcular a concentração teoricamente, através dos cálculos, vai preparar essa solução e vai comprovar, através da padronização dela, se a concentração da solução preparada corresponde com a concentração desejada que nós pretendemos preparar, que é uma solução de hidróxido de sódio, uma solução alcalina, 0,1 mol por litro. Primeiramente, nós vamos calcular então o quanto, que massa de hidróxido de sódio nós devemos acrescentar num certo volume de água, que se pretende que é de 0,1 litro, ou seja, de 100 ml, através da equação da molaridade. A molaridade é igual à massa do soluto que será pesada na balança. A massa molar desse soluto, que é a soma das massas atômicas do hidróxido de sódio, que é o nosso soluto, que seria 23 do átomo de sódio, mais 16 do átomo de oxigênio, mais 1 do átomo de hidrogênio. A soma das massas atômicas corresponde a 40 gramas por mol, que é o valor da massa molar, vezes o volume que se pretende preparar, que são de 100 ml. 100 ml, como a gente sempre tem que trabalhar em litro, devido à unidade de medida da concentração molar, que é mol por litro, o volume tem que estar em litro. Então o volume é de 0,1 litro. E a molaridade que a gente pretende preparar é de 0,1 molar. Então o que se determina aqui é a massa que devemos determinar através da balança, e adicionar então a 100 ml de solvente para você ter então essa solução 100 ml de solução de hidróxido de sódio, uma solução alcalina. Primeiramente, para se preparar a solução, fazer o preparo da solução de hidróxido de sódio, nós temos que fazer a pesagem da massa de hidróxido de sódio que será adicionado ao solvente água para se preparar os 100 ml de solução. Então, nesse momento a gente está fazendo a pesagem de hidróxido, pesando 0,4 gramas, ou seja, a massa que será adicionada na preparação da solução será de 0,4 gramas de hidróxido de sódio. Então, pessoal, vocês estão vendo que nós temos duas lentilhas do hidróxido de sódio, nada mais do que a soda cáustica, duas lentilhas teve o quê? Uma massa um pouco superior a 0,4 gramas. Certamente a concentração da solução, quando a gente vai padronizar e descobrir a concentração verdadeira da solução, vai ser um pouquinho maior do que 0,1. Agora a gente vai acrescentar uma certa quantidade de solvente, inferior a 100 ml, vai tentar dissolver totalmente as lentilhas desse soluto no solvente água, e depois a gente coloca essa solução bem concentrada em um balão volumétrico de 100 ml e completa com o solvente água para, então, teoricamente, se ter uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio. Após as lentilhas do hidróxido de sódio estar totalmente dissolvidas, a gente transfere essa solução para um balão volumétrico de 100 ml.
e agrega-se, completa até o volume de 100 ml com o solvente água destilada. Agita-se bem para homogeneizar bem a solução, misturar bem o soluto com o solvente. E para todos os efeitos, nós temos agora uma solução de hidróxido de sódio, 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio preparada. Vamos lá, pessoal, então agora a gente vai fazer a parte da padronização da solução de hidróxido de sódio. Então anteriormente ela foi preparada, como nós mostramos, e agora nós vamos então colocar essa solução nessa vidraria que se chama bureta. A gente utiliza a bureta para fazer a titulação ácido-base, né, ou qualquer titulação, posso utilizar uma bureta. Para isso, inicialmente, a gente deve fazer um procedimento, tem um pouquinho de hidróxido de sódio aqui no interior da bureta, e agora eu estou fazendo essa movimentação para passar esse pouquinho ali da solução, né, esse pequeno volume da solução que eu coloquei dentro da bureta. Né? Então, feito isso, eu elimino, né, definitivamente agora com a solução preparada de hidróxido de sódio. E aqui a inserir o volume dentro da bureta, né, só tenho que tomar cuidado para esse volume chegar na marcação desejada, né, no volume da bureta. Né? Então eu coloquei um pouquinho acima do zero, né? E agora eu vou fazer o procedimento que se chama zerar a bureta. Né? Então zerar a bureta, o que é zerar a bureta? Né? Então eu coloquei hidróxido de sódio até mais ou menos aqui, essa região, e a marcação do zero da bureta aqui com a solução está aqui. Né? Então eu devo diminuir o volume aqui da bureta até chegar na marca do zero. Também é importante a gente verificar se não contém nenhuma bolha ao longo aqui da bureta, da solução que está dentro da bureta, para que ela não atrapalhe aí nos valores medidos. Então eu vou descer até a marcação do zero, e aí quando eu chegar no zero a gente diz que eu zerei ali a bureta com a solução desejada, ela está no zero. 3 Erlenmeyer foi colocado 10 ml de solução de ácido oxálico 0,05 molar. A gente vai acrescentar mais 10 ml de água solvente. Se a gente está adicionando o solvente numa concentração anteriormente preparada, que é a solução de ácido oxálico, a gente está fazendo uma diluição da solução. Está aumentando o volume dessa solução e diminuindo a sua concentração. Mas não altera a massa do soluto presente na solução, como a gente viu e foi explicado nas aulas teóricas. Após os 3 Erlenmeyer preparados com a solução de ácido oxálico, o indicador ácido-base chamado de fenolftalina. Qual é o papel desse indicador que está sendo colocado aqui? É indicar o ponto final da reação, ou seja, quando a quantidade de mol do ácido oxálico se iguala à quantidade de mol do hidróxido de sódio que está sendo titulado. Né? Bom, pessoal, então vamos agora fazer o processo a técnica, né, chamada de titulação. Nesse caso é uma titulação ácido-base. Nós já temos, como o professor Zeca falou anteriormente, nós temos as três soluções aqui preparadas, né, soluções de ácido oxálico, que nós então colocamos um pouco de água, como foi comentado, e também colocamos as gotinhas do indicador. Agora nós vamos fazer o processo de titulação. Então, para iniciarmos o processo de titulação, eu vou abrir a válvula aqui da bureta, né? Só que eu tenho que tomar cuidado para a vazão não ser muito elevada, ou seja, eu tenho que ir gotejando a solução de base no interior aqui da solução de ácido que está contida nesse frasco que se chama Erlenmeyer. Então eu vou
fazer um gotejamento da solução básica dentro, vou colocar em contato com a solução ácida, porém eu tenho que fazer, como eu já comentei, né, tenho que fazer isso com uma vazão lenta, né, com uma vazão baixa e com uma certa agitação, por isso que a gente utiliza esse frasco que tem esse formato cônico que ele permite fazer essa agitação, esse movimento de agitação para colocar melhor em contato o ácido com a base. Pois bem, então vamos iniciar, como eu disse para vocês então, abrimos a válvula para que tenha um gotejamento, uma vazão não muito alta, né? A gente precisa fazer esse movimento de rotação e ao mesmo tempo, de vez em quando, né, ou posso simultaneamente ali dar uma olhada na quantidade de volume de base que está sendo consumido também, né? Mas o principal foco é a concentração aqui no processo de titulação, porque como a gente já abordou em aula com vocês, chega um determinado momento que vai igualar as quantidades de ácido e base. E nesse momento, né, a partir disso, uma gotinha a mais de base que adicionarmos, o indicador ele vai alterar a sua cor. Ele vai mudar então de incolor para rosa. Então vamos prosseguir aqui com a titulação até a gente verificar esse chamado ponto de equivalência. Bom, ele está em torno agora de 3 ml, né? A vazão está relativamente baixa ainda, né? Então a gente tem que fazer um processo que exige paciência mesmo, devemos fazer com cuidado, né? Esse é o trabalho que é feito em laboratório, com cuidado, para que a gente não precise refazer, né? Ter retrabalho. Então vamos adicionando, seguindo, está aí aproximadamente 5 ml. A partir desse ponto, né, quando adicionamos ali uma gota de base na solução ácida, o rosa do indicador já vai se tornando mais persistente. Então, nesse momento, eu posso interromper e diminuir mais ainda a vazão. Por quê? Porque eu estou próximo do ponto de viragem. Né? Então, eu vou adicionando praticamente gota a gota agora, porque eu estou muito próximo do ponto de viragem. Gota a gota mesmo, pessoal, é assim mesmo, tá? Porque se eu tiver um volume a mais aqui do que o ideal, eu posso ter um erro maior nos meus cálculos futuros. Vejam que já está ficando mais persistente o rosa à medida que a gente vai adicionando. Estamos próximos aí do ponto de viragem. Ó, vejam que está persistindo muito mais o rosa. Até o momento que a gente chega e percebe então que ocorreu a viragem. Veja que o rosa, né, a gente faz uma agitação um pouquinho mais rigorosa para verificar se igualou mesmo, né, se é o ponto de viragem. Perceba que a gente rosa bem clarinho que indicou então o ponto de viragem. Né? A primeira vez que a gente pode fazer em laboratório pode acontecer da gente passar um pouquinho do volume necessário para o ponto de equivalência, né? E essa solução fica um rosa muito intenso. Mas nesse caso já atingimos o ponto de equivalência, a solução, como vocês podem ver, ficou um tom rosa, um tom bem clarinho. Né? Se a gente adicionar uma gota a mais de base, o tom de rosa aqui vai ficar mais intenso ainda. Vamos ver. Uma gotinha só. E aí? Chegamos então já havíamos atingido no volume anterior, né? Mas essa gota a mais é só para mostrar para vocês a cor que o indicador fica quando adicionamos um pequeno excesso de base na titulação realizada. Então, pessoal, qual foi a reação que ocorreu aí? Na bureta, vocês viram, nós tínhamos o hidróxido de sódio, NaOH. No Erlenmeyer, nós tínhamos o ácido oxálico, que é o H2C2O4. Certo? Quando foi titulado então, o hidróxido, misturado o hidróxido de gota a gota com o ácido oxálico, ocorreu uma reação que formou o quê? O NaC2O4, né? Mas o que formou aí? O que sobrou? Cada hidroxila que você tem na base reage com o hidrogênio do ácido e forma água.
Então essa é uma reação de neutralização. Agora vejam bem, nós temos uma monobase, porque tem uma hidroxila só, com diácido. Por que o diácido? Porque tem dois hidrogênios ionizados aqui, ó, certo? Então, sempre que eu tenho uma monobase reagindo com um diácido, eu preciso de 2 mol do NaOH, certo? Então nós vamos ter aqui também 2Na, fazendo balanceamento, nada se cria, nada se perde. A quantidade de átomos que você tem nos reagentes tem que ser igual ao que você tem no produto. Agora você tem 2 hidroxilas reagindo com 2 hidrogênios, você vai ter 2 moléculas da água também aqui. Então você tem o balanceamento da reação que ocorreu entre o ácido e a base, que é uma reação de neutralização, formando o quê? Um sal sólido. 0,05 mol por litro. Essa era a concentração da solução padrão, de concentração conhecida que nós tínhamos, certo? Vezes o volume. Qual é que foi o volume que se colocou? Era de 10 ml do ácido, igual a concentração da base que a gente quer determinar, do hidróxido de sódio, NaOH, vezes o volume. Nós temos 0,05 mol por litro da solução padrão, que era do ácido oxálico, de concentração conhecida, vezes o volume do ácido que foi colocado em cada Erlenmeyer, que é de 10 ml, que é igual ao que? A molaridade do hidróxido, que é a concentração da solução problema, que nós estamos tentando descobrir a concentração molar dele, vezes o volume, que foi o volume gasto aqui na bureta desse hidróxido, que foi de 7,1 ml, certo? Então 7,1 ml, certo? Então por aqui. A concentração do NaOH é igual ao quê? A 0,05 mol por litro vezes 10 ml, também que nós vamos transformar em litros. Por quê? Porque é mol por litro, nós temos que transformar em litros, então ficaria 0,01 litro dividido tudo por 7,1 ml, que é igual ao quê? A 0,07 litros também, 40 litros por litro. A gente vai determinar a massa molar do ácido benzoico. Para isso nós precisamos determinar primeiro a massa em gramas do ácido benzoico, que é de 0,2 gramas. Então eu vou determinar a massa do ácido benzoico que será utilizado na determinação da massa molar desse mesmo ácido benzoico. 0,2 gramas. Ácido benzoico, 0,2 gramas. Esse será agora dissolvido, preparado para determinada solução, para que depois a gente possa então determinar a massa molecular desse mesmo ácido aí e comparar então com a massa teórica, que são a soma das massas atômicas dos átomos que fazem parte dessa estrutura molecular do ácido benzoico. Então, nesse momento, está sendo transferido, pessoal, o ácido benzoico para o Erlenmeyer, onde ele será o soluto, e a gente vai adicionar, então, o solvente com as propriedades de polaridade semelhante, para que se possa ter uma boa miscibilidade entre os dois. Então, nesse momento, a gente está adicionando o solvente no soluto. Esse momento está se agitando para fazer com que todo
o soluto na sua totalidade se dissolve no referido solvente. Então, você adiciona o indicador ácido base, que é a fenolftalina, para indicar na hora da titulação o ponto final da reação, ou seja, o ponto de equivalência. Pessoal, então, após preparado aqui, como o professor Zeca mostrou, né, preparado aqui a nossa solução com a nossa amostra a ser analisada agora, nós vamos fazer a titulação, então, para verificar, então, qual que é a massa molecular do ácido benzoico, né? O professor Zeca mostrou a preparação do ácido benzoico, fez a pesagem, adicionou o solvente etanol, né? Preparou a amostra, então, para a titulação. Então, vamos fazer a titulação conforme feito no primeiro experimento, né? Apesar de ser uma determinação agora da massa molecular do ácido benzoico, o processo de titulação é exatamente o mesmo conforme no experimento da padronização. Vamos gotejando então com uma vazão baixa, então, né, como comentei anteriormente. Vamos fazendo uma vazão baixa com agitação e verificando então o volume consumido de hidróxido de sódio. Então a diferença agora, pessoal, é que a gente quer descobrir informações a respeito do ácido. No primeiro experimento nós queríamos descobrir a concentração da base, então nós temos uma inversão aí da nossa incógnita, né? Então agora nós queremos a massa molecular do ácido benzoico e podemos fazer isso até através da titulação ácido-base também. Vamos adicionando até se aproximar do ponto de viragem, né? O ponto de equivalência. A cor rosa, né, pode começar a ficar mais persistente. Acredito que seja mais ou menos próximo a esse momento. Ó, podem perceber que à medida que nós vamos adicionando gota de hidróxido de sódio, o tom rosa do indicador já fica mais persistente. Isso significa que estamos próximo ao ponto de viragem. Então, a gente costuma dizer, né, que virou. Né? Certo, pessoal? Então, essa segunda para a determinação da massa molecular do ácido benzoico, nós vamos pegar agora os valores, né, tanto do volume aqui consumido de hidróxido de sódio, como os dados aqui utilizados para o preparo da solução de ácido benzoico, para determinar então a massa molecular do ácido benzoico, após aqui obter o ponto de equivalência ou ponto de viragem. Então, dando sequência no que realmente aconteceu nessa titulação que o professor Leonardo mostrou para vocês, ocorreu uma reação química. A reação do hidróxido de sódio, né, com o ácido benzoico. Quem é o hidróxido de sódio? É o NaOH, certo? Que está ligado a um carbono dupla O ligado ao H, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Perfeito? Que produto da reação vai acontecer? Vai formar um solo orgânico, que é o benzoato de sódio, certo? Formando uma molécula de água. Então, H2O, o que sobrou do ácido? O radical orgânico, o neobenzeno, ligado aqui ao carbono dupla O, ligado ao Na. Isso é chamado de benzoato de sódio, mais água. Certo? Dando sequência aí, o que aconteceu na titulação? Que tipo de reação? O que é que reagiu aí? O hidróxido de sódio, que nós tínhamos na bureta, né, que o professor Leonardo titulou, estava titulando, uma determinada concentração, que é de 0,1, reagindo com o ácido benzoico, que é o composto que a gente vai determinar a massa molecular. Então ocorreu a reação do hidróxido de sódio com esse ácido orgânico, né, um composto orgânico, um sal orgânico, formando um sal orgânico mais água. Tem a serranaia nesse momento. Aqui dentro nós temos esse produto aqui, que é o benzoato de sódio, mais a água. E essa reação ocorreu na proporção de quê? De 1 para 1. Ou seja, 1 mol de hidróxido reagiu com 1 mol do ácido benzoico, formando 1 mol do benzoato de sódio, mais 1 mol de água. Qual é que é a molaridade que nós temos aqui? A molaridade. A molaridade era de 0,1 mol por litro. Foi o que foi determinado anteriormente, que é a concentração do hidróxido de sódio. Vezes o volume. Qual é que foi o volume de hidróxido de sódio que nós gastamos aqui? Foi de 15,2 ml.
15,2 ml, que é igual a 552 litros, certo? Igual a massa do ácido benzoico, a massa que foi determinada lá na balança antes, que foi medida lá na balança, que é de 0,2 gramas sobre a massa molar. E a gente pretende determinar essa massa molar aqui. Bem, pessoal, agora o nosso último experimento, ele consiste então em fazer uma titulação ácido-base, utilizando, né, a nossa solução que já está padronizada de hidróxido de sódio, porém agora o nosso ácido vai ser o ácido acético, então presente na solução de vinagre inicialmente preparada. Então, para isso, nós vamos utilizar 10 ml da solução de vinagre. Vamos retirar aqui do frasco o balão métrico 10 ml e vamos inserir então no Erlenmeyer para fazer a titulação. Então, aproximadamente aí, né, 10 ml, inserindo então no Erlenmeyer, né? E na sequência então a gente vai adicionar o indicador ácido-base, que é a fenolftaleína, 3 gotas desse indicador, conforme está sendo dito no procedimento experimental. E agora vamos então fazer a titulação do vinagre com o hidróxido de sódio, que é a nossa base que está padronizada. Então, vamos fazer a titulação da mesma maneira que a gente fez nos outros 2 experimentos, né? Vamos iniciar aqui a inserir a base com a vazão bem baixa. Vamos adicionando então a base à solução ácida, colocando em contato através da agitação, né? E podemos acompanhar, conforme foi feito nas outras titulações, podemos acompanhar o volume de base que está sendo gasto para a realização dessa titulação. Sempre com uma agitação, né? E controlando aqui para que a gente determine com precisão aqui qual é o momento correto do ponto de equivalência, ou também chamado de ponto de viragem. Então, observando, né, como eu já comentei com vocês nas outras titulações, a gente vai verificando o gotejamento da solução básica na solução ácida, até que o rosa, que é o indicador, comece a ficar na sua cor mais persistente, que é um tom de rosa. Né? Até agora foi consumido aí cerca de 5,5 ml. Né? Podem perceber aqui que o tom de rosa já começa a ficar mais persistente. Né? Significa que já estamos mais próximos do ponto de viragem. Seis ml. Podem perceber que o rosa já fica num tom mais persistente. Estamos bem próximos aí da viragem. Certo, pessoal? Então, nesse momento, até acredito que tenha adicionado uma gotinha a mais, né? Nesse momento aí temos o momento do ponto de viragem, ou também chamado de ponto de equivalência. Agora uma titulação utilizando a mesma base, né? Agora a nossa amostra a ser descoberta aqui, a sua concentração, o ácido acético na solução de vinagre que estava contida no frasco do Erlenmeyer. A molaridade do hidróxido de sódio, NaOH, vezes o volume que foi gasto dessa solução lá na bureta, na hora do experimento, volume do NaOH, se igualou ao quê? A molaridade do ácido acético do CH3 ligado a COOH vezes o volume da amostra em análise. Ou seja, o volume do ácido acético, da amostra do ácido acético, CH3 dupla OH. Então, qual é que era a concentração inicial
que a gente padronizou no início dessa aula do hidróxido de sódio. Era 0,1 mol por litro. Veja o volume gástrico na preta, que é em torno de 6,9 ml, transformando isso em litros, é igual a 0,069 litros, que é igual à molaridade do ácido acético, que é o que a gente está determinando, CH3, CH do OH, vezes o volume dessa amostra, que era de 10 ml, certo? Transformando isso em litro, fica 0,01 litro, perfeito? Então, essa outra variável que a gente quer determinar, que é a molaridade do ácido acético, CH3 dupla OH, é igual a 0,1 mol por litro da solução, vezes o volume gástrico, que é de 0,069 litros, dividido tudo isso por 0,01 litro. Simplifica litros por litros, vai sobrar a unidade medida mol por litro.